O assunto que tirou o presidente Alessandro Barcelos do sério. Tem boa notícia, tem 4 novidades do treino e a estreia que é preparada para o jogo contra o Flamengo. Espera a vinheta e vem comigo. Fala, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal, dessa vez nem tanto sobre o mercado da bola, mas sim sobre o Inter, o nosso time que é o que interessa, que enfrenta o Flamengo nesse sábado lá no Maracanã, estreia do Campeonato Brasileiro. A partir de agora me deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e desde já muito obrigado. O canal tem crescido em média 1.000 novos inscritos a cada mês. A gente está quase batendo 23 mil inscritos. De repente, quando você está vendo esse canal, 23 mil já foi atingido. Valeu mesmo para todo mundo que me dá esse prazer da companhia por aqui. Você que é novo no canal, ainda não sabe, na descrição desse vídeo tem um link da nossa parceira Amazon.com. O meu plano é te entregar frete grátis para qualquer coisa que você comprar, mas tem que entrar pelo meu link. Então, clica no link, chega até o site da Amazon, lá vai ter alguns negócios do Inter que eu separei para ti, mas pode ser outra coisa, pode clicar ali na lupa, pesquisar por qualquer produto, desde que entre pelo meu link e faça a compra, você ganha frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Vamos começar de informação, destacando as novidades que vieram do treinamento de hoje do Inter. A primeira boa notícia é que o goleiro Sérgio Rocher participou integralmente do treino e não atestou dores. Eu falo isso enaltecendo essa situação porque o Rocher jogou pela seleção do Uruguai a partida inteira contra a Argentina e não sentiu dores. Mas no jogo contra a Bolívia, ele alegou algumas dores no joelho e passou a ser dúvida para a estreia do Inter contra o Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro no sábado. Então, o Rocher voltou para Porto Alegre, é uma das novidades do treino, te falei que são 4, e treinou normalmente. Então é boa notícia, o Rocher deve assumir a titularidade, deve deixar o Antony no banco. Mas vai ser feito um teste antes da viagem ao Rio para ver exatamente se o Rocher tem ou não condições de participar desse jogo. Se ele viajar para o Rio, vai ser titular, o Antony fica no banco, o Rocher volta a ser o dono da primeira posição do Inter. As outras 3 novidades do treino, tá? Borré, Carboneiro e Ener Valencia. São situações diferentes. O Carboneiro e o Borré, como jogaram pouco pela seleção colombiana, já foram reintegrados e já participaram normalmente dos treinos. Estão totalmente à disposição do Roger para esse jogo tão importante lá no Rio de Janeiro. A situação do Valencia é um pouco diferente. Aliás, você viu como o Valencia tá bem? Ele fez vários gols pela seleção equatoriana, na verdade fez 2, poderia ser mais, teve gol anulado, até perdeu um pênalti, mas a situação dele, parece que o ânimo, parece que a atmosfera do Valencia mudou totalmente. Ele conseguiu recuperar a confiança e a confiança é muito importante no futebol. Eu sou capaz de te afirmar que a melhor notícia recente do Inter é exatamente essa. O Ener Valencia de volta nos seus melhores momentos. O Valencia não participou do treino de hoje, tá? Porque ele jogou as 2 partidas com a seleção do Equador, titular, capitão do time não, mas titular, dono da seleção, né? O cara que manda soltar e prender lá no Equador. Mas por isso ele fez só apenas um regenerativo, não participou integralmente da atividade. Segundo eu apurei, o Valencia vai estar à disposição contra o Flamengo, não chega a preocupar, não tem dor, não tem lesão, é só questão de controle de minutos, para não deixar ele estourar. Se ele jogasse tanto pelo Equador, chegasse, já treinasse com todo mundo, a situação poderia ficar muito pior. No treino dessa sexta, ele já deve participar e deve ser titular do Inter contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro. Quem também deve ser titular é o estreante do Inter nessa primeira rodada de campeonato. Eu tô falando do zagueiro Juninho. Por quê? O Vitor Gabriel tá lesionado, portanto ele não enfrenta o Flamengo, ele tá fora. Lembra que ele se machucou no gauchão? Até a piada que surgiu foi que ele não aguentou jogar com o Bright White no bolso, né? Daí foi correr, tava pesando a perna, acabou tendo uma lesão muscular. Brincadeiras à parte, ele foi muito bem, revelação do Campeonato Gaúcho, um dos melhores jogadores da competição.
O zagueiro Vitor Gabriel fica fora da estreia do Inter tanto no Brasileirão quanto na Libertadores, infelizmente. Mas abre espaço para o Juninho. O Juninho foi indicação do Roger, chegou com muito respaldo da comissão técnica e deve jogar contra o Flamengo. Ainda existe uma dúvida em relação ao Rogel, né? Pode ser o Juninho, pode ser o Rogel. Mas o Juninho está treinando já há bastante tempo, chegou com ritmo de jogo, estava jogando lá na Dinamarca, foi apresentado ontem junto com o Diego Rosa e deve ser titular contra o Mengão neste sábado. Para fechar esse vídeo, eu quero te contar o assunto que deixou o presidente Alessandro Barcelos pistola da vida. Primeiro, começou ele a falar sobre as dívidas do Inter, em entrevista para a Rádio Atlântida. Citou, e é importante sublinhar, que o Inter se acertou tanto com o Cruzeiro quanto com o Palmeiras. Com o Cruzeiro, o Inter já tinha se acertado, né? No momento de negociação do Wanderson, se acertou na dívida do Wesley. Com o Palmeiras, ainda tinha uma dívida em relação ao Bruno Tabata. E o Inter se acertou com o Palmeiras nessa dívida, postergou os pagamentos, deixou tudo ali em pratos limpos com a Leila Pereira, tá tudo certo, tá tudo definido. Agora, em relação ao Flamengo, o Inter ainda não conseguiu se acertar nessa dívida referente à compra do Thiago Maia. O próximo passo é encontrar um denominador comum com o Flamengo. Mas esse assunto dívida incomodou o presidente Barcelos, sabe por quê? Porque tem um clube que está devendo quase 30 milhões de reais para o Inter. É o Vasco da Gama. O Vasco deve para o Inter as compras do atacante David e do zagueiro Zé Gabriel. As duas somadas dá quase 30 milhões de reais. Então o presidente ficou louco dizendo que é muito simples para o Inter pagar o Flamengo. É fácil pagar o Flamengo. Basta que o Vasco pague o Inter. Se o Vasco pagar o Inter vai lá e paga o Flamengo. É simples a situação. Esse é o futebol brasileiro, foi o que disse o presidente Alessandro Barcelos. Ao mesmo tempo, todo mundo fica, o Inter deve para esse, deve para aquele. Também estão devendo para o Inter. Se o Vasco fizer a parte dele, o Inter vai lá e faz a dele. É muito simples, mas o futebol brasileiro é esse. Um deve para o outro, que deve para o outro, que deve para o outro, que deve para o outro, e acaba esse grande problema. O Inter não está disposto ainda a procurar a Câmara Nacional de Resoluções de Disputa, que é onde os clubes vão quando tem alguém devendo, tá? O Inter quer se acertar com o Vasco na boa, sem precisar briga, mas quer que o Vasco pague. Por favor, faz tua parte, Vasco, paga o Inter, que daí o Inter está disposto também a pagar o Flamengo. É aquela coisa, entra o dinheiro de um lado, sai o dinheiro pelo outro. Mas esse tema deixou o presidente muito irritado, porque afinal, parece, quando a gente olha para a mídia publicamente, assim, o que está nas páginas da internet, nas redes sociais, que é o Inter o único clube que deve no Brasil, que é só o Inter que está devendo para esse, para aquele que está vendendo o almoço para comprar a janta e papapá. Não é isso. O Inter também tem que receber esse dinheiro, é dono de dívidas de outros clubes. Exemplo é o Vasco, que é o principal clube que está aí em débito com o Internacional. E essa situação que deixou o presidente fora da casinha, deixou pistola, mas tá tudo certo, tá tudo calmo, o Inter vai conseguir resolver esses problemas no âmbito econômico. Quando receber do Vasco, paga o Flamengo, se não pagar agora, paga depois, é aquela coisa, devo, não nego, pago quando me pagarem. Me deixa o teu like se você chegou até aqui, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações que daqui a pouco eu tô de volta.